Olá, olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar aqui das nossas DCNs da educação básica, são as nossas diretrizes curriculares nacionais que vão ditar aí todas as regras para a nossa educação básica. Tá? Então nós vamos entender aqui o que mais cai em prova, pegando aqui esse gancho de por que as DCNs ainda são cobradas, se porque agora a gente também tem a nossa BNCC, né? Então é isso de fato que a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula. Para você que não me conhece, eu sou a Prof. Dani Ribeiro e eu vou junto com você nesta jornada rumo à sua aprovação. Então vamos entender hoje a nomenclatura da nossa aula, né? São as nossas DCNs. Então sempre quando eu falar DCN, estarei falando das nossas diretrizes curriculares nacionais para toda a educação básica. Perceba que aqui, quando eu estiver falando, né, de DCN, eu estou sim tratando, tem DCNs de outros segmentos, tá, gente? Mas hoje nós vamos tratar da nossa educação básica como um todo, tá? Então, a educação básica em si, ela é contemplada como um nível, tá? Por quê? Professor, existe também outro nível de educação? Existe. O próximo nível que nós temos é a educação de nível superior, tá? Então, se a tua prova trouxer aí, muitas bancas também tentam confundir o candidato, tentando enganar você quanto a nível de educação básica, quanto a nível de educação superior, ou até, logicamente, pelas etapas, tá? Então, aqui eu vou explicar para você como que funciona. Nós temos a educação básica, que é o nosso foco aqui hoje da nossa aula, e ela vai se dividir entre educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio, tá? Educação básica são essas três etapas, tá? Então não confunda nível com etapa, tá? Há muitas questões em provas vêm tentando confundir o candidato em relação a isso, tá? Nível é educação básica, mas também ensino superior, tá? Esses são os dois níveis educativos que nós temos, tá? Mas enquanto etapas, é isso daqui que eu passei para vocês. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Parece que é algo bem simples, mas tem muita gente que cai no erro aí quando vai responder uma questão sobre essas temáticas aqui, tá? Essas divisões aqui da educação básica, tá? Pra gente dar o nosso pontapé inicial. E como que a gente vai dividir aqui, só para você entender que nós estamos falando de uma resolução. Essa resolução, ela chama o seguinte, se você for pesquisar ela na íntegra, ela na internet, você vai ter que pesquisar assim, ó, resolução número 4 de 13 de julho de 2010. Esse é o texto que tem lá disponível na internet, com todos os seus artigos e todos os seus incisos. Mas existe também o documento elaborado a partir da resolução, tá? Então aqui, que foi instituído mesmo lá em 2013, é um documento com mais de 500 páginas, então é bem extenso, porque ele vai trazer toda a educação básica, também vai falar das modalidades. Então é um documento bem extenso que vai trazer todas as etapas e modalidades ali da educação. E que também, claro, o seu texto ali ele é muito detalhista, então ele vai orientar ali toda a questão de PPP, o quesito avaliativo, enfim, nós vamos falar de todos esses detalhes ao longo das nossas aulas, tá? Então, é uma resolução número 4 de 2010, tá? O que acontece, gente? Quando nós estamos falando de uma resolução, só para você entender algumas subdivisões, quando nós estamos falando de leis, nós temos qual é a nossa lei principal que rege aí todas as leis do nosso país. É a nossa Constituição Federal de 88. Então nenhuma lei está acima dela. A Constituição vai reger tudo. Depois nós temos o quê? As leis que vão trazer esse âmbito nacional, como por exemplo a nossa LDB, que é a nossa lei principal da educação, a nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional. A LDB é lá de 96. Então aqui, em quesito de lei, gente, nós temos aí também os outros nomenclaturas. Nós temos o PNE. Deixa eu arrumar o meu P aqui que ficou um pouquinho desfalcado. Nós temos o PNE, que foi elaborado lá em 2014. Nós temos o nosso ECA. Isso daqui eu estou falando de lei em âmbito federal, tá? Aqui, que nós estamos falando das nossas DCNs, nós estamos falando de uma resolução, tá? Então, ela fica abaixo de todas essas leis aqui que eu citei para vocês,
Tá? Então, nós estamos falando até a nossa própria BNCC também, né, que é uma normativa, mas as nossas DCNs estão aqui, tá? Se nós fôssemos colocar aqui em um grau de importância em relação ao quesito de, né, Constituição, depois leis federais e agora resoluções normativas, enfim, tá? Só para vocês entenderem essas nomenclaturas aqui. O que acontece? Então, essas DCNs de toda a educação básica, o que ela vai trazer lá no artigo 27? Eu já falei para vocês que a resolução em si, ela tem artigos, mas ela também no seu documento tem os seus textos, tá? Então, nós vamos tratar dos dois aqui do que mais cai em prova. Então, ela vai dizer assim, ó, a cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais modalidades de ensino. Então, eu já falei para vocês quais são as etapas da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vou colocar aqui, vamos organizar esse negócio aqui, peraí. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso, Mas aqui, perceba que eu também vou tratar de outras modalidades que também estão implícitas de alguma forma nessas etapas, né? Que vai seguir aqui, EJA, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, principalmente aquela alinhada ao ensino médio, a Educação do Campo, a Educação Escolar Indígena e a Educação à Distância. Aqui, gente, ele tratou de 6 modalidades de ensino, tá? Que olha quanta coisa importante nós estamos estudando. Gente, isso aqui despenca em prova, tá? Quando falar de modalidade de ensino. Tem 6 modalidades aqui colocadas nas DCNs. Mas além dessas que mais caem em prova, nós também temos a educação quilombola, tá? Nós também temos a educação bilíngue de surdos. Tá, que foi adicionada aí recentemente como a 8ª modalidade das que mais caem em prova. Por quê? Porque dentro da modalidade ali da educação bilíngue, nós temos as Libras, né, como primeira língua para se ensinar ali toda essa comunidade surda e depois ali a língua portuguesa escrita, tá? Só para você entender aqui, fazer esse gancho, a gente já estuda aí tudo num compilado só. Tá? Porque isso aqui também cai bastante em prova. Então, totalizando aqui essas 6 modalidades citadas nas DCNs, mais essas 2, que é a educação quilombola, vou completar aqui, mais a educação bilíngue, nós temos 8 modalidades, tá? No total que mais cai em prova. Aqui, gente, só um compilado do que está disposto lá nos textos do documento das DCNs, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, ele vai trazer ela referente ao próprio texto das diretrizes, como que elas se constituíram, todo o seu marco histórico, enfim. Depois nós temos a revisão para a educação infantil. Depois nós temos para o ensino fundamental de 9 anos. Depois nós temos para o ensino médio, a educação profissional e tecnológica, do campo. Ele vai trazer também outros textos, aqui para educação especial, enfim, também aqui do EJA, né? Então, ele vai aqui instituindo os seus textos de acordo com as modalidades citadas ali no artigo 27, tá? Aqui, educação escolar indígena, aqui crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância, educação escolar quilombola, falando aqui sobre a educação étnico-racial também, a história e cultura afro-brasileira e africana. Aqui também educação de direitos humanos e educação ambiental, ó. Então perceba, ó, 534 páginas até o último texto ali contemplado nas nossas DCNs, tá? O que acontece? Eu já trouxe uma questão aqui de pontapé inicial para a gente ver como que isso cai em prova. Gente, isso aqui é uma questão recente, tá? É importante a gente saber o que vem caindo aí nas últimas provas. Eu já vou tratar dessa questão aqui com você, mas antes eu quero falar uma coisa. O que acontece? Quando nós estamos estudando as DCNs, nós pensamos que são diretrizes curriculares instituídas a partir lá de 2010, né? O documento como um todo se concretizou lá em 2013, porque justamente eu estou tratando do quê? De diretrizes que vão nortear o quê? Os currículos de todo o Brasil. Tá? Então, os currículos, eles precisaram se adequar aos que as diretrizes estavam falando. Então, tem que falar, sim, de educação inclusiva, tem que falar de direitos humanos,
como que é a organização do PPP. Então, tudo se orientava a partir das nossas diretrizes, a partir do momento que elas foram instituídas. Hoje, como que os documentos curriculares se organizam, né? Os currículos dos estados, dos municípios, eles vêm a partir da BNCC. Então, o que acontece? Professor, então deixou de existir as DCNs? Não, não é isso, tá, gente? Até porque muitos dos textos que estão instituídos na BNCC vieram das DCNs. Então, é como se, não é que um documento aqui anula o outro, mas eles vão se complementando. Então, por isso que hoje ainda cai muito em provas DCNs, tá? Que as nossas diretrizes curriculares nacionais, trazendo aí todo esse gancho também em relação ao que a BNCC traz em seu texto. Não é que o texto da BNCC é igual, não é isso. Ele traz um embasamento mesmo, porque foi um documento criado a partir do que já havia sido feito ali na educação, tá? Então aqui as DCNs, elas ainda são muito utilizadas, tá? Então vamos lá para a nossa primeira questão, já para a gente começar afiado aqui. A resolução do Conselho Nacional de Educação, também da Educação Básica, de 13 de julho de 2010, define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Entre as etapas da educação básica, são citados a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Entre as modalidades da educação básica expressas no documento estão o quê? A educação de jovens e adultos, educação de povos e comunidades tradicionais, educação técnica para a educação para as novas tecnologias. B, a educação inclusiva, a educação à distância, a educação de jovens e adultos e a educação para as novas tecnologias. C, a educação especial, a educação profissional e tecnológica, a educação do campo e a educação escolar indígena. D, a educação à distância, a educação profissional e tecnológica, a educação não formal e a educação criativa. E, a educação criativa, a educação à distância, a educação básica do campo e a educação quilombola. E aí? Nós já vimos lá no artigo 27 quais são as modalidades em que as DCNs vão tratar aqui. Então, lembra que eu citei ali 6 para você? O quilombola e bilíngue são os que mais caem em prova, que não estão aqui. Não estão, de certa maneira, citadas no artigo 27, mas, de alguma maneira, elas estão aqui contempladas também nos outros textos, tá? Então, são 6 modalidades, tá? Então, não confunda, gente. Grave, anote no seu caderno quais são essas modalidades, porque isso cai em prova, tá? Então, qual é a alternativa que está tratando de todas as modalidades da educação citadas nas DCNs no artigo 27? Aqui, a C, né? Provavelmente você já achou. Educação especial, educação profissional e tecnológica, chamamos de EPT, tá? A educação do campo e a educação escolar indígena. Aqui está falando de todas as modalidades certinha. Quando ele fala aqui, né, nas outras alternativas, educação para as novas tecnologias não é modalidade, tá? Então, por isso já eliminamos a A e a B. Aqui na outra ele fala educação criativa também não é modalidade, educação não formal não é modalidade. Aqui educação criativa de novo, né? Então, aqui a gente elimina essas alternativas, ok? Então, aqui dando continuidade nos textos, o que é importante a gente definir? Agora, quais são os objetivos, tá? Porque isso também cai em prova. Então, vamos lá. A necessidade de definição das diretrizes nacionais gerais para toda a educação básica está posta pela emergência da atualização das políticas educacionais que consubstanciem o direito de todo brasileiro à formação humana e cidadã e à formação profissional. Olha que legal, então ele trouxe aqui todo esse texto falando o quê? Que o brasileiro tem direito, sim, a uma formação humana, a uma formação que seja cidadã, uma formação profissional, onde esse aluno vai conhecer os seus direitos, vai saber os seus deveres, quais são, o que ele, enquanto cidadão, qual é o seu papel,
né? Então, o aprofundamento disso tudo é na fase da educação básica que vai acontecer, tá? Então, trazendo aí todas essas formações e sem deixar de lado também a formação profissional, porque esse jovem, né, principalmente do ensino médio, ele tem que estar alinhado já a uma profissão, para que ele chegue lá no mercado de trabalho já ali, de certa forma, enganjado, né? Então, aqui também vai trazer aspectos da formação profissional de acordo com a EPT, ali, a modalidade, né? Então, na vivência e convivência em ambiente educativo. Tem essas diretrizes por objetivos, tá? Então, guarde bem quais são esses objetivos, tá? Que isso aqui é bem importante também. 1. Sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB, os demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, eu quero que, aqui o que ele quis dizer, o objetivo é sistematizar, trazendo organização para todo esse sistema de ensino. Então, se há um sistema, há uma organização onde essa educação básica está sendo planejada lá no dia a dia. Eu tenho uma organização enquanto documento, isso precisa acontecer lá na prática, né? Precisa trazer aí o que é essencial para o meu aluno sair da educação básica sabendo. Tá? Então, aqui ele vai trazer todo esse alinhamento enquanto organização, enquanto sistematização. Então, esse é um dos objetivos aqui, trazer essa formação básica comum. Porque quem que dá vida ao currículo e à escola? São os alunos, né? São os sujeitos. Então, não existe escola se não houver sujeitos. Então, aqui o currículo, né, que vai orientar toda essa composição da educação básica e também a própria escola, né, que é o instrumento vivo ali de alinhamento disso tudo. Aqui no 2, estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Então, uma reflexão que seja crítica e propositiva, estimulando isso com os alunos, né? A essa criticidade perante a tudo que acontece no mundo, né? Eu realmente trazendo esse olhar para o aluno, porque, claro, eu quero trazer toda a execução de organização de educação básica como um todo, trazendo essa criticidade, né, trazendo esse olhar dessa comunidade em relação crítica da escola, o que precisa ser melhorado, o que a gente pode cobrar do poder público, o que é importante para a nossa comunidade nesse momento. Então, trazendo essa criticidade para os alunos, para toda a comunidade. Então, é estimulando isso e também na formulação ali dos documentos, né? No caso aqui ele fala do PPP. Então, nós já vamos tratar mais de PPP lá mais à frente, tá? Mas é importante a gente pegar esse gancho agora, essas palavras-chave aqui do estímulo à reflexão crítica propositiva. 3. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais, docentes, técnicos, funcionários da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. Então, perceba que aqui ele traz toda a questão de orientar mesmo. Aqui tem que ser incentivado esses cursos de formação inicial e continuar, tem que ser colocados ali pelas secretarias de educação para que isso se dê um norte ali em toda a orientação desses, principalmente dos docentes, né? Claro que ele fala de profissionais como um todo, docentes, técnicos e funcionários que trabalham na educação básica. É isso que vai trazer ali um princípio educativo mesmo para toda essa rede. Então eu quero que esses profissionais estejam cada vez mais qualificados e para isso eu preciso oferecer formação inicial e também formação continuada. Então sempre incentivando isso, o poder público incentivando aqui porque está na nossa resolução aqui das DCEs, ok? Então vamos lá dando continuidade. Então, gente, aqui é só um texto que traz um pouquinho dessa composição, um pouco a mais das DCNs, né? Eles vão falar que as DCNs visam estabelecer o quê? Bases comuns nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, né? Isso aqui nós já tratamos. Bem como para as modalidades que se podem apresentar, a partir dos quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipais. Sempre o que aqui, gente? Em regime de colaboração.
Então, se eu tenho uma normativa, uma resolução aqui no caso, né, que está sendo apresentada, o sistema federal está apresentando ela, os estaduais vão seguir, o distrital vai seguir, municipais vão seguir, todos estão enganjados aqui para fazer com que essa educação aconteça de modo a minimizar as desigualdades sociais. Porque se eu tenho uma escola integrada, que acontece da mesma maneira de norte a sul do país, então eu tenho ali uma escola que realmente traz ali esse propósito de combater desigualdade. Claro que nós temos ainda hoje muitas diferenças na prática, mas é que todos os documentos eles tentam trazer esse norte para que as escolas funcionem da mesma maneira, independente do ambiente que estejam, que consigam contemplar ali qual é aquela comunidade, enfim, o que aquela comunidade precisa, tá? Então, eu trazendo tudo isso. Aqui, por suas competências próprias e complementares, formularão as orientações assegurando a integração curricular das 3 etapas subsequentes, né, desse nível da escolarização, essencialmente para compor todo o orgânico. Então, aqui, resumindo aqui o que nós já tratamos, tá? Então, ele vai trazer a integração curricular. Então, não existe, só a educação infantil é importante, só o ensino fundamental é importante, só o ensino médio é importante. Não. Aqui é, de fato, uma integração, tá? Das 3 etapas, porque elas são subsequentes, tá? Elas são sequentes ali, pensando em toda a composição e a trajetória que o aluno vai estar na escola. Então, ele vai entrar na educação infantil, ele vai passar pelo ensino fundamental e ele vai chegar no ensino médio. Essa é a composição aqui que nós esperamos enquanto segmento das nossas DCEs, tá? Aqui, gente, é importante também a gente guardar aqui esses princípios, tá? Nós já estudamos esses princípios quando nós estudamos LDB, enfim, outros documentos aqui da educação, porque elas estão presentes em bastantes textos, tá? Elas que vão orientar aí toda a condição da relação com a educação. O que a gente tem que não pode perder o foco aqui, tá? Quando nós pensarmos em princípios, é sempre algo que vai reger essa educação, tá? Aconteça o que acontecer, isso não deixará, não irá ser deixado de lado de qualquer maneira. Então, por exemplo, independente do político que entre, independente de como essa educação vai se desenhando, esses princípios eles nunca deixarão de ser seguidos, tá? Porque são princípios que a gente rege toda a educação. Você não tem princípios aí para sua vida? Então é isso, sabe aquela frase que a gente sempre, mesmo quando alguém não está olhando, a gente faz o certo? É justamente isso. Por quê? Porque esse é o nosso princípio, né? Então é justamente pensando aqui em todos os princípios educacionais. Então aqui no 1 ele vai falar o quê? Da igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola, pautados lá na nossa Constituição Federal. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e aos direitos. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público, estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público na forma da legislação e normas dos sistemas. Garantia do padrão de qualidade no 9º, no 10º, valorização da experiência escolar. E aqui no 11, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, gente, o que muda aqui, né? Aqui é interessante quando ele traz aqui, ó, igualdade de condições para o acesso. Essa criança ela vai acessar a educação, ela vai estar inclusa, ela vai ter condições de permanecer lá. E também sucesso. Eu quero que esse meu aluno progrida, que ele tenha sucesso, tá? Então, é uma palavra diferenciada aí em relação às DCNs, tá? Eu quero que esse aluno cada vez mais evolua ali dentro do sistema educacional. Não só ali dentro, como um todo, né, na sua vida, mas mais importante aqui sempre dentro da educação, tá? Então, guarde bem essas palavras-chave, tá? Que aí você vai te ajudar a lembrar de tudo que realmente trata sobre educação. Então, igualdade, liberdade, pluralismo de ideias, trazendo essa questão da diversidade, de realmente trazer todas as questões críticas, né, de pensamento reflexivo, crítico, respeito,
coexistência de instituições públicas e privadas. As escolas privadas existem? Existem. São regulamentadas? Sim, né? Então, isso é regulamentado no nosso país. Então, as instituições públicas e privadas seguem aqui as DCNs, né? A gratuidade do ensino público, que é uma garantia, a valorização dos profissionais de educação, a gestão democrática, tá? Uma gestão que seja realmente contemplada ali em toda a comunidade, garantia do padrão de qualidade sempre a essa educação, a valorização da experiência escolar e a vinculação aí de educação escolar, trabalho e práticas sociais, sempre pensando, né, na contextualização dessa prática social com o aluno, tá? Gente, o que é importante nós também conceituarmos aqui, tá? Nós trabalhamos isso lá nos referenciais curriculares lá da educação infantil. Por quê? Aqui sempre essa dimensão aqui do cuidar e do educar, eles são indissociáveis, né? Nós já abordamos isso em outros momentos também. Por quê? Principalmente atrelado à educação infantil, mas também a toda a educação básica como um todo, tá? Por quê? Eu estou pensando que a minha centralidade aqui é o meu aluno. Então, o cuidar e o educar sempre estarão atrelados. Ao mesmo tempo que eu estou dando toda a base ali em relação da educação, trazendo os conteúdos, eu como docente, estou ali em sala de aula, aplicando a minha aula, trazendo as minhas atividades, estudando para isso, trazendo essa qualidade, eu tenho que pensar que também o cuidado ali está envolvido. Então percebe, se um aluno ali corta o dedo com algum instrumento na sala de aula, haverá ali aquele propósito de cuidado naquele momento, né? De tapar o sangramento, de realmente lá, de repente, se for machucado, colocar um gelo. Perceba que esse cuidar ali está atrelado e de alguma maneira isso também traz um engajamento ali. Claro que eu dei um exemplo, mas enfim, existem inúmeros exemplos, porque o educar e cuidar, eles são indissociáveis, eles não se separam. Na escola a gente só vai lá para aprender o conteúdo. Não, esse cuidado ele também está atrelado, né? Então aqui, sempre, gente, sempre quando vier alguma questão de prova, tá? Se falar que isso é separado, está errado, tá? Eles são indissociáveis, ou como a própria DCN trouxe aqui, dimensões em sua inseparabilidade. Eles são inseparáveis, tá? É isso que as DCNs trouxeram aqui neste momento, tá? Daí ele vai trazer um pouquinho mais do texto, né? De toda a dimensão humana, acolhimento das crianças, jovens, toda a atenção adequada, independente da modalidade, enfim, tá? O que é importante vocês guardarem aqui é a relação do educar e do cuidar, tá? Então agora, pensando aí nisso, a gente já vai fazer uma questão aqui, tá? A educação é direito universal e alicerce indispensável para a capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania. Nessa perspectiva, faz-se necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar. Está aqui na questão. Em sua indissociabilidade, para a função da educação básica, compreendendo que essas dimensões ocorrem de forma indissociável, né? Indissociável está correto, né? Excluindo-se a educação infantil, estendendo-se ao ensino fundamental, médio e posteriores. E aí, será que eu vou excluir a educação infantil da dimensão do cuidar e do educar? Não, né, gente? Não vai excluir nenhuma etapa. Então, por isso que aqui está errado, tá? A gente já elimina. B. Ocorrem de formas separadas. O educar e o cuidar, eles são dimensionados de forma separadas? Não, tá? Lembra que eu falei para vocês que se alguma questão vier tentando separar isso, independente da palavra que a banca utilizar aqui, tá? Já elimina porque não é a alternativa correta. C. Ocorrem de forma indissociável? Ok. Sim, né? É de forma indissociável. Iniciando na educação infantil? Sim, porque é onde a criança tem um acesso, de fato, à educação formal, né? Estendendo-se no ensino fundamental, médio e posteriores? Olha, até agora, ok, essa alternativa, né? Vamos deixar ela de ladinho e vamos ver as demais. D. Ocorrem de formas separadas? Separadas? Não, né? Já eliminamos esta, ok? Então é isso, gente. São essas as nossas alternativas. O que nós já achamos o nosso gabarito, né? Que está bem corretinho aqui. Então, educar e cuidar, segundo as DCNs, por mais que a gente dê essa prevalência na educação infantil, que é onde esse cuidar está mais, de certa maneira, ali baseado,
tá? Mas não é só aqui. Nas outras etapas também isso vai se estender, porque o cuidado com a criança é sempre, né? Com o jovem, com a criança, estendendo-se aí principalmente as outras etapas também, ok? Então é isso, né? De acordo com o nosso ECA também, né? A criança sendo tratada com prioridade. Essa é a ideia, tá? Todos cuidando. Então é isso. O educar e o cuidar sempre juntos, de maneira indissociável. Então aqui, gente, um pouquinho, né, do que mais o texto das DCNs trazem. Ele vai falar assim, que a garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos, das aprendizagens na escola, com seu sucesso. Então aqui ele está explicando o que é esse padrão de qualidade que ele trouxe lá nos princípios. Eu tenho que garantir qualidade na educação? Com certeza, mas perceba que aqui, como que eu vou garantir essa qualidade? Existe qualidade de vários âmbitos. Então aqui ele dá um norte em relação a isso, tá? Então ele vai falar do acesso, da inclusão, independente da raça, etnia, independente se esse aluno apresenta uma condição especial ou não, ele estará incluso na educação, e claro, sempre dando permanência desses sujeitos nas aprendizagens, na escola, e claro, o seu sucesso, a sua evolução, com redução da evasão, da retenção, da distorção da idade ano-série. Então, se é aluno na idade correta, no ano correto, se ele tem 6 anos, lá no primeiro ano, se eles têm 7 anos, lá no segundo ano, né? Então, tirando um pouquinho essa questão das reprovações, né, que acabam desestimulando os alunos. Resulta aqui na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. Então, claro, que essa garantia do padrão de qualidade, ela tem que ser dada, né? Então, aqui ele traz um norte em relação a como essa qualidade será dada, tá? Então, em relação a isso, só para uma explicação aqui para vocês. Então, aqui ele vai dizer também, cabe aos sistemas educacionais em geral definir o programa de escolas de tempo parcial diurno. Então, se você tem uma criança aí, um filho na família, enfim, ou tem filho também na escola, você sabe que essa criança, ela fica na escola 4 horas, né? Ou seja, no período matutino, ou seja, no período vespertino. Em alguns casos especiais, né? Principalmente no caso do EJA, que oferece ali o período noturno ou ensino médio. Quando é o caso ali daquela comunidade que tem essa necessidade. Mas eu também tenho a escola em tempo integral, que vai oferecer atividades ali quase o dia todo para essa criança. E o que as DCNs vão dizer em relação a isso? Elas vão dizer que esse tempo integral, ele será ofertado uma jornada de 7 horas no mínimo. Tá? Então nós temos lá o período parcial, né, que a criança fica na escola ali ou no período da manhã ou no período da tarde, o tempo parcial noturno, que se estende aí de fato ao ensino médio ou EJA, né? E aqui, quando for ofertada tempo integral dentro dessa escola, vai ser no mínimo 7 horas, tá? Guarde bem isso aqui, que isso também pode cair na sua prova. Porque vamos pensar, quando a criança está na escola, ela está sendo cuidada, ela está sendo olhada ali de fato, né? Então tudo está sendo garantido, alimentação, enfim, tempo de qualidade, ela está aprendendo, está evoluindo. Então essa é a ideia aqui da escola em tempo integral, tá? Gente, então aqui um pouquinho mais sobre o texto das nossas DCNs, trazendo aí um pouquinho do que ela traz em relação a toda a composição para a orientação dos currículos, tá? Então, todas as redes de ensino brasileiras, sejam públicas ou privadas, seguirão as DCNs, tá? Então, ele vai organizar, vai articular, vai desenvolver a avaliação das propostas pedagógicas. Então, a ideia é trazer o que o governo federal traz para essa educação acontecer, né? Então, qual que é a proposta pedagógica aqui? O que eu quero que meus alunos aprendam? O que eu tenho de norte para essa educação em âmbito nacional acontecer? É isso que as DCNs vão trazer em seus textos ali, tá? Então, ele vai trazer um texto aqui também da formação básica comum e a parte diversificada. Então, nós temos aí a orientação em relação à formação básica comum. Enfim, o que eu quero que todas as crianças, jovens do Brasil todo aprendam, tá? E eu também tenho a parte diversificada que fica a critério dos currículos aqui. Então, lá o currículo, todos os currículos que nós temos, todos os estados, municípios, eles seguem esta norma aqui. Eu tenho uma parte geral da formação
básica comum e eu tenho uma parte diversificada, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho conteúdos, por exemplo, se eu tenho lá como parte da formação básica comum, um conteúdo de história do Brasil, aqui na parte diversificada eu vou incluir no meu currículo o quê? A história do meu município, por exemplo, tá? Ou do meu estado. Então perceba que aqui sempre essa parte diversificada, ela vai trazer algo relacionado a esses conhecimentos daquela localidade em si. Tá? O que é necessário para aquela comunidade, o que é importante para aquele município. Então, eles vão trazer todas essas questões relativas principalmente ao ambiente, né? O que é cultural daquele povo, festas, né? Enfim, tudo que se atrela àquela comunidade escolar em si, aquele município em si, tá? Então, se é um currículo, por exemplo, que nem da gente aqui do Paraná, ele vai trazer, por exemplo, a história do Paraná. Mas não é que ele vai deixar de ensinar a história do Brasil como um todo, mas em alguma parte do currículo ele vai focar em história do Paraná, porque é justamente isso que se espera aqui da parte diversificada. Assim lá como do Rio Grande do Sul, né, do Piauí, enfim, cada estado, cada município vai trazer aí a sua composição da parte diversificada, tá? Que são aí conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, tá? Que são expressos também nas políticas públicas, produtoras de conhecimento científico e tecnológico, tá? Então, aqui só para você entender essa formação geral básica comum e aqui também a parte diversificada, tá? Então, o que ele vai falar aqui, gente? Ó, parágrafo primeiro. Integram a base nacional comum nacional, não é a nossa BNCC, mas ele vai trazer aqui as disciplinas, como nós chamávamos, né? Então, ó, o que integra isso? A língua portuguesa, a matemática, o conhecimento de mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo seu estudo da história das culturas afro-brasileira e indígena, a arte, a educação física e ensino religioso. A arte aqui em suas diferentes formas de expressão, incluindo a música. Claro que a música estará presente também em outras disciplinas, tá? Mas aqui é trazendo aqui, de fato, o que as DCNs colocaram neste momento. Então, tudo isso daqui faz parte da base nacional comum, que é essa formação básica comum aqui, tá? Que eu apresentei para vocês. Então, a parte diversificada, ela será incluída aqui nesses conteúdos, né? Nessas disciplinas, tá? Então, aqui na matemática, na língua portuguesa, enfim. Mas o que se integra em relação à base nacional comum é aqui, tá? É essas nomenclaturas aqui. E claro, né, gente? Tudo acontece na educação de uma maneira muito conjunta. De fato, onde tudo funciona como uma grande engrenagem. Um precisa do outro. Então, se eu estou dando aula lá, por exemplo, você, professor de língua portuguesa, por exemplo, você está dando a sua aula lá, mas pode ter certeza que você não está ensinando só a língua portuguesa. Geralmente, se você está ensinando, por exemplo, um gênero textual, você também está contemplado com outras disciplinas. Então, de alguma maneira, tudo isso está funcionando conjuntamente, né? A interdisciplinaridade, como nós chamamos, porque justamente isso faz parte de todo o processo com o aluno. Não tem como isolar, né, uma disciplina. Tudo está funcionando aí como uma grande engrenagem. Tá? Então, dando continuidade aqui, já finalizando já quase a nossa aula, tá? O que acontece? Nós temos aqui as etapas que a própria DCN, ela vai trazer aqui como correspondente de toda essa educação básica, ela vai dar uma explicada, tá? Então, o que acontece? São etapas correspondentes aos diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Qual que é a nossa primeira etapa? Em que a criança entra na escola? A educação infantil. Então, nós sabemos que essa educação infantil, ela se divide em creche e pré-escola, tá? Então, a creche, essa criança, ela tem direito a entrar na creche do 0 até os 3 anos, tá? É essa a idade que a criança fica até na creche, tá? Então, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança, até 3 anos e 11 meses, tá? Então, para ser mais precisa, aí até os 3 anos e 11 meses. E depois, na pré-escola, ela vai entrar com 4 anos e vai sair com 5 anos, tá? Então, é importante, gente, saber
Hoje, a escolarização obrigatória é a partir dos 4 anos, tá? Se você tem um filho aí, você sabe muito bem disso. Então, a criança precisa estar matriculada na escola com 4 anos. Ela vai terminar essa escolarização básica lá com 17 anos. Essa daqui é a etapa, é a idade obrigatória, tá? Então, é importante você saber isso aqui. Por quê? Porque isso aqui também cai em prova. Tá? Então, ó, creche do 0 aos 3 anos não é obrigatório, mas é direito dos pais colocarem as crianças na creche. Inclusive, aqui nós temos as maiores problemáticas, né? Em relação a vagas, faltam vagas, enfim, né? Cada cidade aí vive esse problema. Nem todas, né? Mas enfim, a maioria vive. Por quê? Justamente é o maior quantitativo de crianças que precisam de vaga são nas creches. Porque as mães precisam trabalhar, enfim, né? A organização familiar ali. Mas a pré-escola não tem opção, né? A mãe, você ir para trabalhar, deixa a criança em casa. Não, ela precisa estar matriculada, tá? Que aqui eu já estou falando de pré-escola. Já no ensino fundamental, ele é obrigatório e gratuito, né? Isso que ele vai dizer aqui, não que a educação infantil ali não comece a ser, mas o ensino fundamental, gente, por ele ter uma prevalência maior, a etapa mais longa da educação básica, são 9 anos que a criança passa nessa etapa, então ela vai fazer aquela transição dos anos iniciais para os anos finais, enfim, ela vai entrar ali com 6 anos e vai sair com 14 só. Então perceba que ela entra uma criança e sai um pré-adolescente ali já. Porque justamente eu estou falando de uma etapa onde a criança vai passar muitas coisas ali, vai passar muitas evoluções durante aquele período. Então, ela ali que ela vai ser alfabetizada, ali que ela vai fazer essa transição de criança para pré-adolescente, vai ficando jovenzinha. Então, perceba que aqui, de fato, tem que ser dada essa atenção ao ensino fundamental, tá? Então, ele vai dizer aqui nas DCNs que tem duração de 9 anos, é organizada e tratada em 2 fases. As dos 5 anos iniciais e as dos 4 anos finais, tá? Então, aqui, como que é organizado? De 1º ao 5º e depois do 6º ao 9º, tá? Nós tivemos aí uma diferença lá, a partir da lei de 2006, que mudou, né? Antes era chamado de séries, a gente tinha ali da 1ª série até a 8ª série. Eu peguei essa época, eu terminei o ensino médio lá em 2008. Então, eu não fiz essa transição aqui de série para ano, tá? Mas muitos pegaram, quem entrou ali a partir do 6º ano já pegou essa diferença em relação as nomenclaturas, tá? Então, antes o ensino tinha 8 anos, né? Que era até a 8ª série, mas hoje já são 9. Então, a criança vai ficar até o 9º ano nesse ensino fundamental, tá? Depois nós temos o ensino médio. Gente, quando a gente for estudar as DCNs do ensino fundamental, a gente vai especificar melhor essas questões aqui, tá? Já no ensino médio, ele tem duração de 3 anos. Né? O jovem lá vai entrar com 15 e vai sair com 17. Né? Então, 1º, 2º e 3º anos aqui do ensino médio, tá? Que é a última etapa aí da educação básica, mas a intenção, sim, sempre é que esse jovem dê prosseguimento nos seus estudos, faça uma educação profissionalizante ou faça uma educação superior, enfim, que ele dê seguimento ali, tá bom? A ideia é sempre essa, tá? Que esses estudos posteriores ali deem sequência. Ok? Gente, estão finalizadas essas partes, tá? Faremos aqui mais uma questão para a gente ir afinando aí todo o nosso repertório e para que você, claro, gabarite todas as questões que vierem aqui sobre DCNs, tá? Então vamos lá. As diretrizes curriculares nacionais de educação básica organizam e orientam a formação básica comum nacional. Nesse sentido, as etapas que compõem a educação básica são 1. Educação infantil, 2. Ensino médio, 3. Ensino fundamental, 4. Graduação e 5. Pós-graduação. A única alternativa que contempla todas as etapas da educação básica é o quê? A. 1, 2 e 3, C, aqui B, né? 1, 3 e 4, C, 2, 3 e 4 e D, 3, 4 e 5. E aí, gente, acabamos de estudar etapas. Lembra que eu falei para vocês que isso cai em prova? Já pensou você não cair numa questão tão fácil dessa e você não ter estudado? Por quê? Porque aqui a gente vai trazer qual é
o nível da educação básica, né, o que ele traz enquanto etapa. Nós já sabemos que a primeira etapa que a criança entra na escola é na educação infantil. Então, educação infantil, ok. 2, ensino médio é a etapa da educação básica? Com certeza, né? Nós sabemos que o ensino médio é a última etapa da educação básica. Ensino fundamental é etapa? Também. Graduação? Opa, graduação não, porque aqui já está no nível de ensino superior. Então, não é da educação básica, já vamos eliminar. Pós-graduação, nem se fala, né? Então, ficou a 1, a 2 e a 3. Então, qual é a alternativa correta aqui? A alternativa é a letra A, tá? Então é isso, gente. Bem tranquila essa questão, tá? Uma questão recente que caiu. Então é importante que a gente se atente que essas questões fáceis também caem em prova. Então quer pegar aquele candidato ali desatento, que não estudou, só deu uma olhadinha lá por cima e achou que tá tudo certo, tá? É importante, de repente você ficou com alguma dúvida, revise essas questões, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E no próximo bloco a gente vai aprofundando tudo que nós já abordamos aqui nesta aula, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.